Olá, eu sou o Jefferson, sou UX Designer e Leader Design. Esse curso é sobre Figma, que eu resolvi fazer para ajudar as pessoas iniciantes aí que estão começando ou estão buscando alguma ferramenta de prototipação. Nesse tutorial sobre Figma, eu vou abordar alguns assuntos básicos sobre prototipação, como desenvolver alguns elementos de Style Guide usando Figma. Diferente de alguns cursos convencionais que você deve ter visto por aí, deve estar acostumado, eu não fiz nenhuma apresentação e nem fiz nenhum slide bonitinho para me guiar e nada. Eu gosto de mostrar em minhas palestras e cursos como encontrar as coisas. Então você vai ver muito eu pesquisando no Google, te dando as informações de onde encontrar a informação e a gente encontrando aqui na hora a resposta para algumas coisas. Então eu espero que vocês gostem e vamos começar. Por esse primeiro vídeo, eu vou mostrar um pouco sobre o cenário de prototipação, para dar aqui uma introdução, né, para dar uma contextualizada sobre esse cenário e uma visão geral sobre o Figma. Por que utilizar, quais são as possibilidades da ferramenta e por aí vai. Bom, a prototipação é uma palavra que tá muito em alta por aí, né? Se a gente for pesquisar, por exemplo, ver aqui o navegador, prototipação está em vários lugares, como por exemplo, você vai ver, você vai ver muito isso nos frameworks hoje que estão ensinando sobre design thinking, BMG, MVP, prototipação, design sprint. Você vai ver muito essa palavra protótipo em muitos lugares, porque isso é uma forma de concretizar a ideia, né, materializar uma ideia. No caso de um sistema, você prototipa uma interface, uma tela, os fluxos. Então é uma forma de você concretizar, né, tirar da cabeça e deixar explícito o que você quer falar para as pessoas, né? Como deve ser aquilo ali, no caso da interface, né? Quais são os elementos que estão na tua cabeça que tem que ser interagidos pelo usuário, como é que vai ser as cores, as formas daquilo ali. E o protótipo, você tem basicamente três formas de existir protótipo. Protótipo de baixa, média e alta fidelidade. Basicamente, uma distinção entre esses três é o nível de qualidade entre eles e o nível de estratégia também entre eles. Por exemplo, o baixa fidelidade, ele é feito geralmente em quadros, em rabiscos. Você pode fazer manualmente mesmo, fazendo através de alguma ferramenta de prototipação, usando quadros mais básicos. É feito em papel. Então, assim, é uma abstração. Basicamente, baixa fidelidade ela é uma abstração da coisa. Então, você vai ver muito utilizando recursos como quadros, setas, textos, geralmente é preto e branco, geralmente não tem muita ordenação também, né? Você joga as coisas para tirar a ideia da cabeça. A baixa fidelidade é basicamente para concretizar a ideia, para tirar e começar a fazer o primeiro rabisco daquilo ali. A estratégia disso é basicamente você concentrar o esforço nesse momento em concretizar aquela ideia, né? E validar realmente e começar a organizar as ideias numa interface, num quadro, em algo que já comece a dar forma àquilo que você está pensando. Uma média fidelidade, eu tinha encontrado aqui um de média, cadê? Média fidelidade, basicamente, você vai colocar, vai ser uma carinha mais intermediária, né? Você vai ter já algumas definições específicas de texto, de espaçamentos, né? De formas que estão mais organizadas, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui uma ideia. Isso aqui pode ser chamado de média fidelidade também, se você colocar em comparação que a baixa fidelidade seria um sketch, né? Essa aqui, com esse tipo de protótipo, você pode imaginar também a média fidelidade como uma abstração, ainda não é colorido, não tem as formas finais. Você já sabe, por exemplo, que vai ter cores diferenciadas, você já sabe que vai ter uma lista de texto, você já sabe que vão ter formas arredondadas, vão ter tabelas, então você já começa a fazer um esboço também dos elementos específicos daquela tela.
não somente do conteúdo. Já em alta fidelidade, alta já está dizendo, já é o mais próximo realmente da realidade. Então, alta fidelidade você vai trabalhar com imagens, vai trabalhar com tipografia, textura, cores, posicionamento, efeitos. Então, você já vai chegar no nível mais próximo do que vai ser realmente o teu protótipo final, né? Os espaçamentos, todos já vão ser criados para que o desenvolvedor, né, final lá, ele entenda como deve ser programado aquilo ali, né? Então, o protótipo de alta fidelidade é a última documentação, basicamente, mais próxima do que um desenvolvedor vai poder entender, sem pensar muito como é que vai ser aquilo no final. Bom, agora que eu já falei um bocado sobre prototipação, foi bastante a parte conceitual da história aqui, vamos para a ferramenta. O Figma, você vai acessar aqui o Figma, deixa eu entrar principal aqui, figma.com. Ele é uma ferramenta de prototipação. Opa, digitei firma. É Figma. Aí não vai. Pronto. Ele é uma ferramenta de prototipação. Então você vai prototipar interfaces aqui. Você tem vários recursos nela. Você pode criar interfaces de interação navegáveis. Pode criar desde protótipo de baixa fidelidade até alta fidelidade. Organizar isso em projeto, compartilhar com o time, realizar testes de usabilidade. Ele é totalmente web. Tá? Ela tem um aplicativo também que você instala. É uma aplicação que você instala no computador. Pra, tem para Windows e tem para Mac. Então você consegue instalar e aí você consegue mexer sem precisar estar no navegador. A princípio ela funciona no navegador também. Então para quem tem Linux também vai conseguir utilizar sem muitas dificuldades aí. É bem fácil, inclusive, roda bem rápido. E você consegue utilizar pelo navegador mesmo. Então basicamente é o figma.com. Você faz aqui sua conta, né? Então sign up aí, cria sua conta. E ele tem uma versão gratuita que você pode usar bastante coisa nessa versão gratuita. Ela tem uma limitação assim pequena, na verdade. E o que grande diferença você pode ver lá no quadro lá do aqui a diferença entre a parte paga e a parte gratuita, que a limitação é basicamente quanto à quantidade de pessoas e de projetos simultâneos aqui acontecendo, né? Você pode ver que ele não tem limite de gravação, como eu falei, ele é uma ferramenta totalmente web. Ele até gera um arquivo .fig, mas você não precisa se preocupar com um arquivo se você não quiser, porque basicamente ele vai estar sempre sincronizando com a tua conta na internet. Não tem limite de visualizador, então você pode compartilhar com milhares de pessoas aí para ficar visualizando o teu projeto. É uma ferramenta de cocriação muito boa, então várias pessoas podem trabalhar no mesmo projeto, né? Você pode colocar páginas diferentes, sessões diferentes, no mesmo time, inclusive, compartilhar com as pessoas aí e conseguir fazer um bom projeto colaborativo. E tem uma novidade também, tem uma coisa boa aqui no Figma, que é o seguinte, a gente tem esses planos aqui, mas nós também temos um plano que ele é educacional. Deixa eu ver se eu encontro aqui o... Ah, já sei. A parte aqui para você saber como é que você foi estudante, no FAQ, você vai aqui mais, ele vai passar toda a instruçãozinha aqui de todo mundo e tal, todas as formas, e depois ele vai perguntar aqui, o Figma é gratuito para estudantes? Ah, sim. Então você vai aqui nesse formulário, vai lá e diz para o Figma que você é estudante. E aí você vai fazer uma verificação aqui, vai te mandar, vai perguntar algumas coisas, vai pedir uma comprovação, e aí depois ele vai te liberar. Isso é bem rápido, tá? Eu fiz a minha solicitação e foi muito rápido. Algumas ferramentas como o Ashword também, o Ashword tem uma parte gratuita lá, que você também manda uma documentação dizendo que você é estudante e você tem acesso gratuito lá, a versão 9, se eu não me engano. Aqui no Figma você tem sempre a versão mais atual e totalmente gratuita. Enfim, essa é uma dica aí para quem
gostaria de usar o Figma e está na faculdade. E é o recurso Premium, tá? Então todos os recursos do Figma, a versão Premium, ficam gratuitas para quem é estudante. Bom, vamos entrar lá no Figma. Vamos lá para a página principal. Assim que você entra no Figma, você vai ver, vamos entender um pouquinho aqui da estrutura, né? Você vai ver aqui, eu estou no navegador, tá? Daqui a pouco eu mostro aqui a versão instalada, tá aqui. Não tem muita diferença. A diferença é na performance, ele tem um pouquinho mais de performance quando ele está instalado. Então você tem aqui a tua conta, né? A informação da tua conta. Então para entender você vai ver as tuas estruturas de trabalho aqui. Aqui no centro sempre vão estar os projetos, os seus arquivos, na verdade, que estão em aberto, os últimos que você visitou, aqui no recente, né? Então todos os que você já mexeu com recentemente. Os seus rascunhos, as coisas que você deletou e ainda não mandou de vez. E como é que está a estrutura do Figma? Ele é o seguinte, ele funciona da seguinte estratégia. Deixa eu entrar aqui, desenhar aqui para deixar explícito. Então, vamos fazer o seguinte. Ele tem os times. Vou colocar aqui, os times. Você tem os projetos. Você tem os arquivos. E você tem as páginas. Tá? E aí, a organização disso é basicamente o seguinte. Dentro dos times, você tem os projetos, é uma coletânea de projetos e de pessoas. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Dentro dos projetos, você tem uma coletânea de arquivos. Dentro dos arquivos, você tem uma coletânea de páginas. Vai ficar visível. E dentro das páginas, é que você tem aqui, as páginas são os seus protótipos. Então, basicamente essa é a organização. Deixa eu mudar aqui a cor, dar uma cor qualquer, só para... Então, basicamente, essa aqui é a organização que você vai ter dentro do Figma. Os times onde vão estar as pessoas, os usuários e os projetos, na verdade, né? E vai estar abraçando tudo isso aqui. Dentro dos times, você tem a estrutura dos projetos. Deixa eu vir aqui para ser mais semântico a história. Pronto. Aí dentro dos projetos, dos projetos, você tem a coletânea de arquivos. E esses arquivos, você tem realmente o arquivo .fig, como eu falei. Aí dentro dos projetos você tem os arquivos. Dentro dos arquivos é onde você tem as páginas deles. É a página, por exemplo, eu estou numa página aqui. Dentro dessa página, né, essa página OEM, eu tenho aqui as minhas camadas, tenho os meus protótipos em si. São os recursos mesmo, né? É a área de prototipação. Então essa área de prototipação aqui toda, ela é quase infinita. Vou dando um zoom aqui. Então eu posso colocar qualquer coisa aqui espalhada. E aí, se a gente colocar, vou detalhar ainda mais o que significa isso aqui dentro, eu vou ter os frames e os elementos. Esses frames e esses elementos são basicamente o que constituem os protótipos. Frame tem uma janela de 1200 por 700. Então esse é um frame. Dentro dele eu vou colocar os quadrados e tudo mais, enfim.
Com essa organização você consegue modelar e fazer toda a sua organização do jeito que você bem quiser, né? Uma forma que eu faço, então, vou colocar um exemplo aqui do que eu faço. Por exemplo, aqui na estrutura do Amadeus, por exemplo. Eu tenho o Amadeus, eu tenho os colegas aqui que já trabalham, estão dentro do meu projeto, do meu time. Nesse time, eu criei 3 projetos, né? Esses projetos eu nomeio geralmente como recurso macro, né? Ou onde é que eu estou trabalhando, como por exemplo, o que é um recurso macro? Eu tenho todo um projeto do mobile, tenho todo um projeto do design system desse time, né? Desse projeto inteiro, e tenho um projeto aqui só para os gráficos, os charts, né? Então são recursos macro aqui do que eu estou trabalhando. Você pode fazer isso como, por exemplo, versões também. Você pode criar um- os projetos como sendo versões. Enfim, tem milhares de formas de fazer isso. E continuando aqui, os projetos eu crio são como se fossem os módulos, as funcionalidades para mim. Então, vamos supor, deixa eu colocar aqui no Design System, por exemplo. Eu tenho, aqui foi um exemplo ruim até, mas assim, é que eu posso criar um arquivo chamado rascunho dentro desse projeto mobile. Tem um arquivo de rascunho e tem um arquivo da versão 2018. Lembra que eu falei que você pode trabalhar como separando como versões? Enfim, tem essa organização que eu passei inicialmente, tem mil e uma formas de você organizar. Aí você tem que fazer isso antes de chegar lá na frente, né? Onde você vai precisar de um pouco de organização primeiro. Mas não é difícil, tá? Ela é tão maleável a ponto de você fazer do jeito que você quiser e depois você vai realocando. Você pode copiar de um quadro para o outro bem facilmente, pode recortar de um quadro para o outro. É muito fácil. Aí, um exemplo também. Eu posso criar dentro das páginas, vou entrar aqui. Quando eu carrego um projeto, aí tem um arquivo, o meu arquivo mobile, por exemplo, eu tenho as páginas. Cada página eu posso trabalhar com uma página como versões, eu posso trabalhar uma página com recursos específicos, ou por exemplo, eu posso criar uma página chamada login e criar todo o fluxo de login do sistema lá dentro. Depois eu crio outra página chamada, sei lá, cadastro de clientes. Então eu vou colocar todas as telas com o fluxo lá de cadastro de um cliente dentro do sistema, né? Então é uma forma de você organizar aqui os teus arquivos. Essa área do centro, assim que você entra em um arquivo, né, você vai ver todos os protótipos aqui, vai ver os recursos estão no centro. Na parte de cima da tela, quando você entra no protótipo, você tem as ferramentas aqui. Essas ferramentas são de seleção, o frame, as ferramentas de forma, de linhas de seleção, linhas e desenho, texto e de comentários. É interessante que você pode colocar comentários tanto nessa parte aqui, de prototipação, como lá na área também de visualização, né? Que você consegue aqui dar um present e ele deixar os arquivos como quando você prototipa, coloca tudo linkável, aí você linka os arquivos, você linka as áreas dele, você consegue navegar entre as páginas como se fosse um protótipo final, assim, como se fosse uma página implementada. Então essa parte de prototipação que ele tem. Você pode fazer esses comentários lá também. É nessa barra aqui que você tem da lateral esquerda, você vai encontrar as páginas, né, logo no topo, e depois você encontra os recursos aqui, os frames, por exemplo. Ó, os frames cada coisinha tem um símbolo diferente que vai representar aqui para você. Com o tempo você vai se acostumando o que significa cada um, mas os nomes são bem fáceis de você identificar depois. No centro está o conteúdo, e do lado direito tem a barra de opções e ferramentas aqui de detalhes, né? De configurações e tudo mais. Por exemplo, se eu vou desenhar algum tipo de recurso, desenhar um retângulo, por exemplo, eu tenho aqui na aba de design, na minha parte direita,
Eu tenho posicionamento, alinhamento, eu tenho tamanhos, angulação, eu tenho cor, tenho linha, efeitos e a forma de exportar aquilo ali, né? Então eu tenho aqui a área de edição, que ela é bem detalhada, ela é bem extensa aqui, onde você vai encontrar até elementos que você pode criar estilos locais. Então assim, a gente vai detalhar cada coisinha dessa aqui quando chegar o seu tempo. Nessa barra também você tem a aba de protótipos. Essa barra de protótipos você vai fazer a linkagem dos arquivos, como tem um exemplo aqui no meio que ele fica mostrando. Você vai mostrar, vai criar os frames ou os componentes. Depois a gente vai ter um momento desse curso só de componentes para você entender o que é isso. E você consegue linkar eles e fazer essa navegação dizendo qual é o próximo passo, qual é a ação, se vai ser aparecer, se vai ser esmaecer, se vai ser, enfim. E a última aba é a aba de code. A aba de code significa que quando você inspecionar um elemento, por exemplo, estou clicado aqui nesse retângulo. Esse retângulo aqui, se eu fosse criar ele em CSS, do jeito que ele está aqui no meio da tela, ele teria o tamanho tal, a altura e a cor dele. Então ele já está bem explícito aqui para quando o desenvolvedor for inspecionar esse meu elemento, tiver acesso aqui, já sabe exatamente o que fazer, né? Então eu criei aquele elemento com esse tamanho e essa cor de fundo, né? O posicionamento dele, né? Uma coisa mais explícita aqui. Eu posso também dizer, ó, se ele for para desenvolver um aplicativo, para o Android, esse aqui seria um arquivo utilizável já para o Android, uma exportação para que ele fosse criado exatamente como está aqui. Para iOS também, ele vai te dar os códigos específicos para que você crie isso aqui dentro do iOS, né? Então, para web, está aqui. Bom, basicamente é isso. Tem vários outros recursos aqui dentro, né? Bem mais profundos e avançados aí. E a gente vai ver isso em cada partezinha do curso mais avançado aí. Então, nos próximos vídeos, continue assistindo que você vai entender cada coisa dessa mais no detalhe e mais avançado também, né? Vai chegar até no momento de biblioteca de componentes, tá? Compartilhar componente, reutilizar, criar uma área de texto que vai ser reutilizado e você não precisa alterar muita coisa, só vai ser um monte de caixinha de arraste e cola, como por exemplo isso aqui. Eu posso ter aqui, ó, deixa eu ver, posso ter um botão primário. Então, já criei aqui no meio da tela e ele já tem todas as informações necessárias aqui. Eu tenho arredondamento, já tem um texto no meio. Eu posso alterar esse texto aqui. Ele já vem com todas as propriedades prontas para eu poder apenas reutilizar isso dentro do meu layout, certo? Então, assim, até o próximo vídeo. Por enquanto é isso aqui. Até mais.